Sejam muito bem-vindos. Hoje, estamos aqui para explorar algo extremamente especial e necessário. Como podemos preparar o futuro das crianças através de uma filosofia milenar, o estoicismo. Se você já pensou em como garantir que seus filhos ou os pequenos ao seu redor cresçam emocionalmente equilibrados, então está no lugar certo. O estoicismo, mais do que apenas uma filosofia antiga, oferece ferramentas práticas para que as crianças desenvolvam habilidades que as ajudarão a lidar com frustrações, desafios e o inesperado, com coragem e serenidade. Agora, imagine como seria ensinar a uma criança que a vida é feita de altos e baixos, mas que a verdadeira força vem de dentro, do controle das suas reações e da capacidade de ver as coisas de forma racional. Já parou para pensar o impacto positivo que isso pode ter na vida adulta dela? Sim, o estoicismo pode ser uma grande chave para formar uma geração mais sábia e emocionalmente preparada. Neste vídeo, vou te mostrar como podemos adaptar os ensinamentos estoicos de forma lúdica e acessível para que as crianças não só entendam, mas também comecem a praticar essa filosofia desde cedo. Assim, vamos criar uma geração mais forte, mais consciente e, sobretudo, preparada para o futuro. O estoicismo, fundado por Zenão de Cítio, é uma escola filosófica que ensina o autocontrole e a resiliência diante dos desafios da vida. Uma das principais ideias vem de Epicteto, um dos maiores filósofos estoicos. Não é o que acontece com você, mas como você reage que importa. Epicteto ensinava que a chave para uma vida plena é entender que não temos controle sobre os eventos externos, mas sim sobre nossas emoções e reações. Essa perspectiva nos leva a focar no que realmente podemos mudar, nosso comportamento e atitude interna, em vez de lutar contra o incontrolável. Ao aplicar esses princípios às crianças, estamos oferecendo uma visão de mundo que as ajudará a lidar com frustrações cotidianas, como a perda de um brinquedo, brigas com amigos ou até mesmo a ansiedade de uma prova escolar. Ao ensinar que algumas coisas estão fora de nosso controle, podemos mostrar a elas como escolher a paz interior em vez do desespero. Essa fundação teórica nos guia para a reflexão central. Como podemos usar esses ensinamentos para preparar as crianças para um futuro mais equilibrado e emocionalmente forte? Se refletirmos sobre o tema e olharmos para o estoicismo, perceberemos que ele oferece uma sabedoria simples, mas extremamente poderosa para enfrentar as adversidades da vida. Imagine o impacto que isso pode ter se for introduzido desde a infância. As crianças estão em uma fase de desenvolvimento emocional e mental, onde tudo o que vivenciam tem um grande peso em sua formação. Ensinar a elas os princípios do estoicismo é mais do que fornecer uma filosofia antiga. É preparar terreno para um futuro em que elas possam navegar pelos desafios com serenidade e foco. Hoje em dia a resiliência é de suma importância ao mundo. As crianças de agora enfrentarão, no futuro, um ambiente repleto de incertezas e pressões, sejam elas acadêmicas, profissionais ou sociais. O estoicismo ensina algo fundamental para o seu desenvolvimento: a aceitação das coisas que não podem controlar e a sabedoria de canalizar sua energia para aquilo que está ao seu alcance. Se desde cedo elas entenderem que nem tudo no mundo depende de suas vontades, e que o verdadeiro poder está na sua capacidade de controlar suas emoções e reações, terão uma vantagem significativa para se tornarem adultos emocionalmente equilibrados. Com esses ensinamentos, as crianças desenvolvem um senso de responsabilidade pessoal, de autocontrole e de propósito que as ajudará a viver de forma mais saudável e harmoniosa, não só consigo mesmas, mas com todos ao seu redor. Assim, o estoicismo se torna uma ferramenta indispensável para a educação emocional e psicológica das futuras gerações. E como introduzir o estoicismo no cotidiano infantil? Ao pensarmos em ensinar uma filosofia tão profunda como o estoicismo para crianças, o primeiro desafio é encontrar uma forma de traduzir esses conceitos complexos para uma linguagem que elas possam entender. No entanto, o estoicismo, em sua essência, é incrivelmente prático e simples. Trata-se de lidar com as emoções, manter a calma em momentos de crise e focar no que podemos controlar. Tudo isso pode ser facilmente demonstrado através de exemplos do cotidiano infantil. Imagine uma criança que perde um brinquedo favorito. Sua reação imediata pode ser de frustração, tristeza ou raiva. O estoicismo nos ensina que a primeira coisa a ser feita é respirar, reconhecer a emoção, então, aceitar que o brinquedo está perdido e que o mais importante agora é como ela vai lidar com essa situação. Com esse tipo de ensino,
Uma criança aprende a não ser dominada pelas emoções, mas a observar e entender suas reações. Outro exemplo prático é ensinar o conceito de controle. Uma criança muitas vezes fica ansiosa por não poder controlar situações, como a hora de dormir ou o que comer no almoço. O estoicismo ensina que não podemos controlar tudo à nossa volta, mas podemos controlar nossas atitudes em relação a essas coisas. Isso pode ser ilustrado com jogos ou brincadeiras, onde se ensina que, mesmo quando as regras não são como a criança gostaria, o importante é como ela joga e interage com os colegas. Essas pequenas lições diárias plantam a semente de uma mentalidade resiliente e prática. Para isso, podemos usar histórias e exemplos que as crianças amam. Os heróis das histórias infantis enfrentam desafios gigantescos, mas o que realmente os faz vencer não são superpoderes, mas a forma como lidam com as dificuldades. Assim como esses personagens, a criança aprende que nem sempre poderá mudar as circunstâncias, mas sempre terá o poder de mudar a maneira como reage a elas. Histórias, metáforas e exemplos do dia a dia são portas perfeitas para começar a ensinar estoicismo. Além disso, atividades lúdicas podem ser uma excelente forma de integrar os conceitos estoicos no aprendizado infantil. Jogos onde a paciência, a resiliência e a calma são recompensadas ajudam a criança a internalizar esses princípios de maneira divertida. O importante é não apenas falar sobre o estoicismo, mas viver esses valores com a criança no cotidiano. Isso significa que os pais e educadores também precisam ser modelos de comportamentos estoicos, praticando o autocontrole, a paciência e a resiliência. Ao longo dessa jornada, as crianças começam a entender que suas emoções são naturais, mas que elas não precisam ser reféns delas. A construção dessa capacidade de autocontrole e resiliência desde cedo as prepara para enfrentar de forma mais saudável os desafios emocionais que certamente encontrarão ao longo da vida. É aqui que a verdadeira força do estoicismo começa a ser moldada não como um conjunto de regras teóricas, mas como uma filosofia prática que se torna parte integral de sua formação, construindo a resiliência emocional nas crianças. A resiliência é uma das principais habilidades que o estoicismo oferece. Ensinar isso às crianças pode parecer difícil, mas, na verdade, é algo que pode ser cultivado com pequenas práticas diárias. A resiliência emocional começa com a compreensão de que os desafios são inevitáveis, mas as nossas respostas a eles são escolhas. Ao ensinar as crianças a ver os obstáculos como oportunidades de crescimento, estamos dando a elas uma vantagem inestimável. Pense em uma criança enfrentando um problema na escola, como uma nota baixa ou um conflito com um amigo. Ao invés de simplesmente dizer "não se preocupe", o que poderia ser uma lição valiosa é mostrar a ela que a adversidade é parte da vida e que ela tem dentro de si a capacidade de superar isso. Com o estoicismo, ela aprende a não se concentrar no que deu errado, mas em como pode melhorar na próxima vez. Esse tipo de pensamento é extremamente poderoso para o desenvolvimento de uma mentalidade forte e positiva. Aqui, o conceito estoico de amor fati, amor ao destino, pode ser introduzido de forma simples para as crianças. Elas podem aprender a abraçar os desafios, ao invés de evitá-los. Isso pode ser feito através de conversas e exemplos práticos, onde elas são encorajadas a refletir sobre situações difíceis e como cada uma dessas situações as fez crescer e se fortalecer. A ideia é fazer com que elas não temam os desafios, mas os vejam como parte natural da vida. O conceito de perseverança, muito presente no estoicismo, é outro pilar fundamental para as crianças. É importante que elas entendam que o sucesso não vem da ausência de falhas, mas da capacidade de continuar tentando, mesmo quando as coisas não saem como planejado. Ensinar isso a uma criança não apenas ajuda no desenvolvimento de sua resiliência, mas também constrói sua autoconfiança, pois ela começa a acreditar que pode enfrentar qualquer situação com coragem. Outra prática estoica importante é a reflexão sobre o dia. Os estoicos acreditavam na importância de revisar os eventos diários, analisando o que aconteceu e como reagiram. Isso pode ser adaptado para as crianças com uma simples pergunta no fim do dia: o que você aprendeu hoje? Ou como você se sentiu quando isso aconteceu? Esse tipo de exercício ajuda a criança a desenvolver uma consciência emocional mais profunda, preparando-a para lidar com as situações de maneira mais calma e racional. A resiliência emocional também pode ser reforçada através do exemplo dos pais e educadores. Crianças observam e absorvem o comportamento dos adultos ao seu redor.
Se veem seus pais lidando com as dificuldades de forma calma e ponderada, é mais provável que façam o mesmo. O estoicismo ensina que não podemos controlar os outros ou as situações, mas podemos sempre controlar como escolhemos responder. Demonstrar essa filosofia no dia a dia é a melhor forma de ensinar às crianças que elas também têm esse poder dentro de si. E como mostrar a importância da virtude e do caráter para as crianças. No coração do estoicismo está a busca pela virtude, o que significa viver de acordo com os mais altos princípios de moralidade, integridade e sabedoria. Ensinar isso às crianças pode ser um dos presentes mais duradouros que podemos oferecer. Mas como ensinar virtude a alguém tão jovem? A resposta está em ensinar através de exemplos e incentivar o comportamento virtuoso desde cedo. O mais importante ao ensinar uma criança a ser corajosa, não é a coragem que vemos nos filmes de super-heróis, e sim a coragem que surge em momentos do dia a dia, como dizer a verdade quando seria mais fácil mentir, ou admitir que está com medo, mas seguir em frente mesmo assim. A coragem estoica não se trata de ausência de medo, mas de agir corretamente, mesmo quando o medo está presente. Pequenas oportunidades para exercer essa coragem aparecem constantemente na vida das crianças, seja na escola, no esporte ou em casa. Cada uma dessas oportunidades pode ser usada como um momento de aprendizado. Além da coragem, outra virtude fundamental do estoicismo é a justiça. As crianças devem aprender desde cedo que ser justo significa tratar os outros de maneira igual, independentemente de suas diferenças. Isso pode ser exemplificado em situações comuns, como compartilhar brinquedos, esperar sua vez ou resolver disputas com os amigos. Os pais e professores podem reforçar essas lições mostrando como a justiça também está ligada ao respeito pelos outros, ensinando-as a valorizar a empatia e a compreensão. A temperança, ou autocontrole, é outra virtude estoica essencial. É importante ensinar às crianças que nem tudo que desejam pode ou deve ser conseguido de imediato. Isso pode ser aprendido, por exemplo, com pequenas restrições em seu dia a dia, como esperar pelo tempo certo de brincar ou aprender a controlar a raiva e a frustração. O autocontrole é uma habilidade que será vital para elas ao longo de suas vidas, e quanto mais cedo elas desenvolverem essa capacidade, mais fácil será para elas enfrentar os desafios emocionais e sociais da adolescência e da vida adulta. Outro aspecto crucial do ensino da virtude é mostrar às crianças que o bem-estar não depende de fatores externos, como posses ou elogios. Isso é fundamental no estoicismo. As crianças podem ser ensinadas a valorizar as qualidades internas, como a bondade e a honestidade, mais do que a aparência ou a popularidade. Ao fortalecer essa noção, estamos criando uma geração mais confiante e focada no que realmente importa. Exercícios práticos podem ajudar a reforçar esses valores. Uma atividade pode ser pedir para as crianças observarem suas ações ao longo do dia e identificarem momentos em que foram corajosas, justas ou demonstraram autocontrole. Esses pequenos exercícios ajudam a reforçar os princípios do estoicismo de maneira tangível e direta. Afinal, as virtudes não são conceitos abstratos, elas são expressas nas escolhas e ações do dia a dia. Finalmente, uma das virtudes estoicas mais poderosas é a sabedoria. Ensinar às crianças que a verdadeira sabedoria não é saber tudo, mas estar sempre disposto a aprender, é um dos ensinamentos mais importantes. A humildade de admitir que não sabemos algo, mas que podemos aprender, abre portas para o crescimento pessoal e intelectual. Essa é uma lição que, quando ensinada desde cedo, cria indivíduos mais curiosos, resilientes e prontos para enfrentar o mundo com uma mente aberta e preparada para o aprendizado contínuo. A virtude, no estoicismo, é o único bem verdadeiro, e ajudar as crianças a compreenderem isso desde cedo as guiará por um caminho de maior autoconsciência, autoconfiança e, acima de tudo, caráter. A cada passo dessa jornada, elas estarão construindo o alicerce de uma vida mais plena, não focada em conquistas externas, mas em um desenvolvimento interno que moldará quem elas realmente são. O verdadeiro impacto de ensinar estoicismo às crianças não se limita aos seus primeiros anos de vida. Os princípios que elas aprendem hoje se tornarão ferramentas poderosas que usarão em seu futuro. O autocontrole, a resiliência, a coragem e a sabedoria que cultivam desde a infância as acompanharão ao longo de suas vidas, ajudando-as a enfrentar os desafios que virão. Ao entrar na adolescência, as crianças enfrentarão pressões sociais, desafios acadêmicos, eventualmente, responsabilidades adultas.
Ter uma base estoica lhes permitirá navegar por essas fases com mais equilíbrio emocional. A ideia de que nem tudo está sob nosso controle, mas que sempre podemos controlar como respondemos, será uma bússola para tomar decisões mais sábias e menos impulsivas. Imagine um adolescente enfrentando a pressão dos pares para se encaixar em um grupo que não representa seus verdadeiros valores. Um jovem que aprendeu o estoicismo saberá que a opinião dos outros não define quem ele é. Ele terá a força interna necessária para dizer não quando necessário e a sabedoria para reconhecer que suas ações devem ser guiadas por suas próprias virtudes, e não pela busca de aprovação alheia. Esse é um exemplo claro de como o estoicismo pode ser um escudo protetor contra as influências negativas da sociedade. Da mesma forma, ao enfrentarem os primeiros fracassos na vida adulta, como a reprovação em um exame ou a dificuldade de encontrar o primeiro emprego, aqueles que foram ensinados no caminho estoico terão uma mentalidade mais resiliente. Eles saberão que esses fracassos não os definem, mas são apenas obstáculos temporários em sua jornada. Isso os permitirá seguir em frente com uma atitude mais positiva, focada no aprendizado e na melhoria contínua. Outro ponto vital é o fortalecimento dos relacionamentos. O estoicismo ensina que devemos focar no que podemos dar ao mundo e aos outros, e não no que podemos receber. Essa mentalidade pode transformar os relacionamentos que as crianças terão no futuro, tornando-as amigos, parceiros e colegas mais compassivos, pacientes e compreensivos. Elas aprenderão a resolver conflitos de forma pacífica e a lidar com as frustrações que surgem em qualquer interação humana de maneira equilibrada. O futuro das crianças que abraçam o estoicismo será construído sobre uma fundação sólida de valores e princípios. Elas serão mais preparadas para liderar, para se comunicar de maneira eficaz e para tomar decisões difíceis com clareza e sabedoria. Mas, acima de tudo, elas terão uma forte bússola interna que as guiará, independentemente das circunstâncias externas. A verdadeira beleza do estoicismo é que ele não é uma filosofia de privação, mas de fortalecimento. As crianças que o praticam não estão sendo ensinadas a rejeitar as emoções, mas a entendê-las e a controlá-las para seu próprio benefício. Estão sendo preparadas para viverem de maneira mais plena, mais presente e com um propósito maior. Elas se tornarão adultos que, mesmo em um mundo cheio de incertezas, estarão prontos para enfrentar qualquer adversidade. Com essa formação estoica, as crianças de hoje se tornarão líderes, pensadores e cidadãos do futuro que estarão não apenas aptos a navegar pelas complexidades da vida, mas a fazer a diferença em suas comunidades e no mundo. Elas serão o reflexo da sabedoria e da resiliência que cultivaram ao longo de sua jornada. Espero que este vídeo tenha sido uma fonte de inspiração e aprendizado para você. Se tiver algum tema que gostaria de ver em um próximo vídeo, deixe seu pedido nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhum conteúdo que estamos preparando com muito carinho para você. Antes de ir, responda a esta pergunta: como você acha que o estoicismo pode ajudar as crianças a se tornarem adultos mais resilientes e equilibrados? Deixe sua resposta nos comentários. Agradeço muito por sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.